O canal vai mostrar dessa vez a Avenida José Benoni Mourão Filho, bairro Venâncios, Crateús, Ceará. Ela está a 3 quilômetros, mas começa a ser mostrada daqui porque foi o local de falecimento dele. Essa é a CE 187, trecho Crateús Sucesso, distrito de Tamboril, antes CE 075. Dados do homenageado serão informados no decorrer da mostragem, intercalando com identificações do que vai sendo mostrado e de alô para inscritos. É tradição famílias colocarem espécie de túmulos ou monumentos como este em locais onde morrem entes queridos, principalmente em beira de estradas, colocando muitas vezes uma cruz ou até mais, dependendo do número de falecidos. Monumentos são estruturas construídas por motivos simbólicos, geralmente com o propósito de comemorar um acontecimento importante ou homenagear uma pessoa ilustre ou querida, como foi esse caso. Benoni, imagem dele no canto direito acima por alguns minutos, nasceu em 1953 e faleceu em 13 de fevereiro de 1976, numa sexta-feira. Será que o agouro desse dia teve alguma coisa a ver? Onde tem essa cruz aí, ó? Morreu Sidney Soares Carvalho em 30 de 7 de 2011. Um depósito de reciclagem, seguido do que seria o presídio da cidade. Tem vídeo dele no canal, com detalhes, e o link tá na descrição. Tá ele aí. Tem servido até de motel, apesar de ter vários na região e até próximo daqui. Sai no 0800. Tá aí um à esquerda. Dos que tem nesse trecho, alguns recuados. Alô para inscritos, primeira rodada, Vanusa Pereira e o Yarley no assentamento São José Crateús. Luciene Souza, no Rio de Janeiro. Elaine Cristina Racilar Araújo, em Brasília. Márcio Souza Costa, de Crateús, em Fortaleza. Francisca Maria, em Crateús. Bruno Flá, na Rua Capitão Castro, em Crateús. Francisco Carlos, em Águas Lindas, Goiás. Carlos Souza, em São José dos Campos, São Paulo. Jeane Mota, em Lusiânia, Goiás. Paulo Ricardo, em Crateús. Francilino Silva, em Morada Nova, Ceará. Marcelo Balduino, em Uberaba, Minas Gerais. E Rosa Ferreira, na região de Cabeça da Onça, Crateús. Bem à esquerda, a famosa Pedra 70. Se ela falasse, menino, vai ter vídeo dela em breve, inclusive informando a origem do nome. Um pouco mais adiante à direita, marcas de mais um acidente trágico que vitimou 4 pessoas. O motorista José Edivaldo Cedro Alves, que dirigiu uma veraneio, Raimundo Neto Martins Pinho e mais 2 pessoas que estudavam em Crateús. Eles vinham de Tamboril. Os nomes dos outros 2, o tempo se encarregou de apagar na cruz de cada um. Faziam uma viagem diária nos dias de aula. Mas alô, José Veras no Meia, Rio de Janeiro. Raimunda Simone Soares Azevedo, de Ipueiras, Ceará, em Brasília.
Antônio Newton, no povoado Taboa, vizinho a Canambrava, Buriti dos Montes, Piauí. Ronaldo Melo, em Fortaleza. Nilce Araújo, em Novo Oriente. E Deusimar Vidal Diamante, no quilômetro 15 da BR-226, trecho Crateús, Independência. Daqui a pouco mais alô. Tem casas tipo fazenda na zona urbana. Essa que passou, mais uma à esquerda, fora as que estão afastadas da pista. Mais alô, Francisca Alves em Manaus, Wendel Hermenegildo Alves em Gama, Brasília, Osni Diones em Mato Grosso do Sul, Antônia Melo em Brasília, Edmilson Gomes Anchieta também na capital federal, Rosa Neres no povoado Ingá, Crateús, Chapinha, Chapa Ciclos em São Paulo, Luciene Afonso no Rio Grande do Norte e Francisco Rodrigues Oliveira em São Paulo. Daqui a pouco mais alô. Uma vista linda, casa com açude, que se estivesse cheio, embelezaria mais ainda o lugar. Se aproximando de onde aconteceu mais um desastre, bem aí à esquerda, perdeu a vida Antônio Valmir Soares de Pinho Júnior, filho de Antônio Valmir e Maria do Carmo, do supermercado Hipernacional. Foi em 13/10/2008. O pontilhão que passou não é sob nenhum rio. O trem passava por baixo e hoje não passa mais. Está entupido. Não ia a lugar nenhum, era só para a máquina fazer a manobra. Ela ia até o final e voltava na outra posição. Mas sobre Benoni, era filho de José Benoni Mourão e Virgínia Duarte Mourão. Era irmão do vereador Chico Mourão e tinha 23 anos no dia da tragédia. Uma rotatória que direto dá acesso para Poranga, Ararendá, Poranga e até o Piauí, sendo Pedro II a cidade piauiense mais próxima. À direita, visto de uma imagem anterior, tem o posto Trevo, combustíveis, e à esquerda, sentido centro. Na frente, a Rua Vicente Caripino, tem vídeo dela também no canal, o link também está na descrição. Está lá o posto visto de outro ângulo. Vicente Caripino ainda. Aqui a ponte sobre o Rio Torão. A Avenida José Benoni Mourão Filho começa exatamente depois dela. Bem aqui. Começando por um campinho de futebol que tem à esquerda. Um pouco antes desse muro branco, lá está, porque aqui já é a antiga cerâmica Gramiel. À direita, muitas casas novas, comércios também, era só mato aí, e quem está fora há muito tempo desconhece essa parte. A chaminé da cerâmica. Mas sobre o Benoni. No dia trágico, não morreu sozinho. O companheiro de viagem Paulo Roberto Linhares Freire, estudante, 18 anos, também veio a óbito. No fatídico dia do ocorrido, Benoni
que havia passado num concurso do Banco do Brasil e tinha assumido há poucos dias, foi para a festa de casamento de Luiz Rosa Vasconcelos, colega de trabalho que tinha casado com a jovem Fátima Freire, numa fazenda do povoado Pastos Bons. Uma vaca ali em direção à estrada, outra bem aqui, ó. Aí ela. Foram animais desse tipo que causaram o acidente. Continuando com o Benoni, a fazenda pertencia ao casal Clodoaldo Ximenes e Celsa Freire, esta tia da noiva. O movimento tinha tudo para ir até o amanhecer do dia 14. E, como um imprevisto impediu a presença de muitos convidados, terminou mais cedo, fazendo com que as pessoas fossem embora. Choveu forte durante toda a tarde e entrando um pouco na noite, com trovões e relâmpagos assustadores, causando oscilações de energia. Passavam poucos minutos das 23 horas quando Benoni resolveu ir embora. Tinha ido sozinho. Convidou o amigo Paulo para ir com ele e este aceitou. À esquerda, entrada do parque de exposição, parado há muito tempo. Paulo Freire tinha ido com outra pessoa, o também bancário do Banco do Brasil, Joaquim Boaventura. Badurrimé, nome atual, já teve vários, uns 15 e muitos proprietários. Não rodaram 4 quilômetros e o chevette do Benoni bateu em algumas vacas pretas. Nada demais até aí, tudo bem. Só que bem próximo, atrás, vinha outro veículo, o Maverick de Miguel Félix Neto, também funcionário do Banco do Brasil, que colidiu violentamente com o carro que levava Benoni e Paulo Freire, que tiveram morte imediata. Entrada da rua Alexandre Bonfim, conhecida como Rua do Chico Melo. Por maior que tenha sido a freada, a colisão não foi evitada. Nesse prédio aí à frente, o branco, funcionou por muito tempo o restaurante do Gordo. Paulo era filho de Sônia Linhares e José Freire Filho, tá aí o prédio do Gordo novamente, proprietário da Casa das Máquinas, onde hoje funciona a Eletrojoias, antigo parque de vaquejada. Além de estudar, Paulo ajudava o pai no comércio dele. Teve uma terceira vítima, só que estava por nascer. A Lenira, esposa do Miguel Félix, estava grávida e perdeu o bebê na colisão. Mas alô, Francisca Alves em Manaus, Rosa Neres na Engá, Antônio Rolim Salles no Crato, Ceará, Francisco Rodolfo de Crateús em Brasília, Dedé Bezerra do Distrito Assis Crateús, também na capital federal, Hélida Ranise Palhano no povoado Barrinha, vizinho ao Distrito Assis Crateús, Luciano Alves de Crateús no Rio de Janeiro, Francisco Maciel em Diadema, São Paulo, Ivanatan Rodrigues em Itaquaquecetuba, São Paulo, Amanda Neves em Fortaleza, Priscila também Neves do Distrito Assis, Crateús em São Paulo, um prédio em construção, abaixo dá para uma grande revenda de veículos, em cima apartamentos. Nessa ruazinha que entra à esquerda aí, mora um inscrito
Antônio Wilson Vieira Correia, o da eletrônica. Mais alô, Roque Lima em Teresina, Francisco Irismar, o Mazin, do Distrito Assis Crateús, em São Paulo. Aí o prédio da ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil. Mais alô, Cleonice Pimentel, do bairro Cajás Crateús, em Boa Vista, Roraima. Carlos Reis Cruz, em Araguaína, Tocantins. Joel Furtado, em Canoas, Rio Grande do Sul. Fátima Anísio, em Pau-Ferro, Rio Grande do Norte. Tem um lugar com esse nome no interior de Crateús, vizinho a Ipujuca. É o Pau-Ferro. Posto de gasolina à esquerda. Mais alô, Davi Mendes em São Paulo. Olavo Souza em Manaus e Antônio Brito de Mombaça, Ceará, em São Paulo. Daqui a pouco mais alô. Aqui à direita tinha muitas residências, casas simples de taipas. O trecho era conhecido como o Café Mineiro. Foram todas derrubadas e os moradores alojados num conjunto novo próximo. Avenida Benoni Mourão chegando ao fim, termina bem aí no 40º Batalhão de Infantaria, depois dessa mini rotatória. Ali na frente já foi o Hospital Regional, hoje Justiça Federal, 40 BI mais de perto. Mais alô, José Antônio, do povoado Bom Jesus, Crateús, em Fortaleza. Silvia Barbosa, de Ipaporanga, em Brasília. Francisco Rosa, em Fortaleza. Joelson Garcia, no Rio de Janeiro. João Miguel Rolim Salles, em Paracuru, Ceará. Ana Lúcia, em Crateús. Francisco Antônio, em São Paulo, onde também está o Afonso Miguel. Francisco Luciano de Souza, em Independência, Ceará. Ariston Silva, no Rio de Janeiro, e a mãe dele, Dona Francisca Pereira, em Ipaporanga, Ceará. Josiel Souza, em Goiânia. Jonathan da Silva, em São Paulo. Maria Souza, no Rialejo, Crateús. José Evanildo Costa, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Fernanda Carlos, em Crateús. Helena Freitas, da região de Tauá, Crateús. Almir Gonçalves e família, no Rio de Janeiro. José Maria Pessoa de Araújo, de Martinópolis, Ceará, em Fortaleza. Vez por outra, está aqui em Crateús. Carlos Carneiro, no bairro Santa Luzia, Crateús. João Venâncio, da Rua dos Tabajaras, Crateús, em São Luís, Maranhão. Tem também o seu irmão Wilson Venâncio, só que em Brasília. Chaga Prudêncio, na Carrapateira, Crateús. Joaquim Costa, em São Paulo. E Misael Batista, no bairro Castelão, em Fortaleza. Daqui a pouco mais alô. Aí direto, a Avenida Benoni Mourão, de um outro ângulo. O monumento mostrado no início tem despertado a atenção de muitos que passam. Deles até param, observam, demoram um pouco. Alguns até rezam. Até 10 anos atrás, tinha uma placa constando data do nascimento, falecimento, nomes completos do Paulo e Benoni, mas o tempo foi se encarregando de apagar esses dados, deixando na dúvida os que não sabem quem faleceu ali. Recentemente passou por uma reforma e, não sei se por falha de alguém ou esquecimento,
as informações não foram renovadas. Mas, alô, Jadson Nascimento Araújo Belarmino, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Antônio Damasceno, em Cuiabá, Mato Grosso. Moisés Rodrigues, em Bauru, São Paulo. Aí em frente, por muito tempo, funcionou o restaurante Nova Crateús, do Zé Antônio, em memória. Hoje com novo nome e nova direção. Avenida Benoni Mourão direto novamente. Última rodada de alô. Luiz do Vicente, no povoado Buriti dos Montes, Piauí, lugar Morro do Jati. Ana Virgulino, em Salvador, Bahia. João Afonso de Almeida Vale Júnior, em Las Vegas, Estados Unidos. Ele é filho de um ex-prefeito de Crateús, João Afonso de Almeida Vale, homenageado na cidade em algumas coisas que têm o seu nome. Uma escola no povoado Carrapateira. A Praça da Matriz, para quem não sabe, tem o nome dele. E o Mercado Novo, conhecido como Feira Livre, é Mercado João Afonso. No próximo vídeo, mas alô, não percam. Última vista da avenida.